Boa noite, gente linda do Instagram. Vamos começar nossa live. Vou esperar as pessoas entrarem. Hoje tô só no Insta. Tô com problema no meu computador, por isso não posso fazer no Face. Vou deixar ela gravada. Boa noite, Ana Maria. Algumas pessoas eu não vou enxergar direito, mas sintam-se super bem-vindas à nossa live. Eu queria que vocês fossem dizendo de onde vocês são e se já assistiram alguma live minha. Apesar do tema hoje ser relativamente comum, as pessoas falam e aos quatro ventos sobre o tema. Porém, como vocês que já estão acostumados a ouvir, a assistir minhas lives, sabem que eu sempre vou aprofundar o tema de uma forma mais complexa e vou ampliar e vou aprofundar o tema, tá? E trazendo também fatos históricos, tá? São Paulo, bem-vinda! Então, assim, o tema da nossa live hoje, Guga também, todo mundo que for entrando, vá dizendo de onde é, tá? Apesar do tema, como eu estava falando, ser um tema relativamente comum, botei um colíriozinho, ele não vai se esgotar por si só, porque eu sempre vou trazer uma complexidade para o tema e um aprofundamento. Eu busco sempre trazer temas que, depois que vocês assistam, vocês tenham uma noção muito maior e melhor sobre o assunto, tá? E vocês possam utilizar também do conhecimento que eu passo para vocês no seu dia a dia, na vida de vocês, tá? Então, quem for entrando, boa noite, Paloma, sempre assiste minhas lives. Paloma sabe que eu sempre aprofundo o tema. Boa noite, Marilda também, sempre assiste. Ai, que fofo. Eu não fiz live domingo, porque eu fiz uma aula na quinta-feira. Quem assistiu minha aula quinta-feira? Fala aí, dá um like quem assistiu minha aula. Fala se gostou da aula. Eu falei sobre ansiedade. Falei sobre como controlar as nossas emoções e hoje nós vamos conversar sobre masturbação e sites de sexo, tá? Então, vou aprofundar. Boa noite, gosto das suas programações. Muito bem, muito obrigada. A Paloma tá dizendo que amou. Obrigada, gente. Vocês são muito fofos, muito lindos, sempre me prestigiam e me estimulam a eu continuar passando sempre informação, sempre conteúdo de primeira mão para vocês, tá? Quem nunca assistiu sabe que, assim, esses primeiros minutinhos, a gente cumprimenta. Pedro Fortuna, oi, tudo bem? Sintam-se super bem-vindos à nossa live. Então, como eu estava falando, esses primeiros momentinhos a gente vai cumprimentar, dar as boas-vindas, saber de onde vocês são. E depois nós vamos entrar pesado, vamos entrar com tudo no nosso tema de hoje, que é sobre masturbação e sobre sites de sexo. Então, vamos lá, vamos conversar. Vamos começar, não é? Constância também, boa noite. Fábio também entrou, boa noite. Gente, então vamos começar o nosso tema. Vou começar, eu provavelmente vou gravar, se é de Feira de Santana, legal. Eu vou gravar essa live, porque provavelmente a gente vai utilizar ela para outras pessoas terem acesso. Não sei ainda como vai ser, porque eu não estou no Face hoje. Meu computador deu um problema e eu vou resolver isso urgentemente, tá? Vamos lá. Boa noite para todo mundo. Sintam-se super bem-vindos, tá? Nossa live.
Pessoal, olha só, a masturbação é uma prática milenar. É uma prática que vem desde antes de Cristo. E alguns locais, eles repudiavam, condenavam a masturbação. Já outros era aceita, tá? A masturbação era relativamente aceita. Mas no final do século XX, aliás, no final do século XX, sim, no meio do século XX, mais ou menos, porque estamos no século XXI, né? Então, assim, lá para entre 1940 e 1960, alguns estudos científicos com a descoberta da sexualidade humana, eles começaram a estudar a masturbação de uma forma mais científica e passou a ter uma outra conotação que não a essencialmente moral. Porque antes a masturbação tinha uma conotação muito moral, muito moralista. Mas depois, com o advento do estudo da sexualidade, ela passou a ser encarada como algo da ciência também, tá? Uma prática que fazia parte das práticas sexuais, do conhecimento do corpo. Então, as pessoas se masturbavam em primeira mão para se conhecerem, para conhecerem o corpo delas e depois para obterem prazer com esse corpo. O ato de masturbar-se é apenas você obter prazer com as suas mãos, tá? A origem do nome é esse. Masturbação é você obter prazer com as suas mãos, tá? E todas as pessoas, elas são passíveis de se masturbar. E a masturbação pode acontecer na infância, na adolescência, o início dela pode começar desde a infância, na adolescência ou só na vida adulta. Para quem tem filhos aí, eu vou dar algumas informações também importantes sobre a masturbação na infância, como reagir, como proceder quando perceber, quando surpreender seu filho, sua filha se masturbando. Então, quem tem filho aí, vai me falando. Então, assim, ó, a masturbação na infância, ela acontece por um conhecimento do corpo. Existem coisas que são importantes vocês saberem. Por exemplo, quando o menino ele tem a prática de se tocar muito mais do que a menina, porque os órgãos sexuais dele são externos. O pênis é externo ao corpo e os testículos também, e ficam em contato com a roupa. E isso vai produzindo uma excitação maior do que o da menina. Então, por conta disso, o menino, a criança do sexo masculino, provavelmente se masturba mais do que a criança do sexo feminino, por contato do corpo com a roupa. Quando a criança é surpreendida pelos pais se masturbando, em geral, a do sexo masculino é incentivada pelo pai, principalmente se for numa cultura ocidental, tá? Os homens, geralmente, eles incentivam o homem, o rapaz, o menino, a criança a se tocar, eles acham bonito e aplaudem. Porém, as mães, e aí é que está o problema, as mães, elas reprimem. Geralmente, para elas é mais difícil ver a criança do sexo masculino se tocar do que o pai ver. E o que é que acontece quando a mãe reprime? Tira a mão daí, menino, não sei o quê. Acontece que a criança associa aquele ato do prazer dele, do toque dele, a algo que é desagradável para a mãe dele, a algo que desagrada, que faz com que a mãe dele não aprove ele. E isso gera nele uma culpa. E essa culpa que o menino desenvolve quando ele é repreendido pela mãe, a mulher, tá? Essa culpa pode causar nele vários problemas, desde a ele associar essa repressão da mãe como algo que é ruim para ele, o prazer,
e ele começar a ter uma relação de dependência e culpa do feminino, da mulher, e o que é que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai começar a ter medo do feminino e ele pode passar a ser um adolescente que tem medo de encarar as mulheres. Ele pode ser um adolescente que ele passa a ter timidez. Ele pode ser um adolescente que a sexualidade dele pode começar a ser equivocada e prejudicada. Simplesmente porque ele vê a reprovação no olhar ou no gesto ou na fala da mãe dele. Então, isso não é legal. Quando o pai estimula e a mãe reprime, a criança do sexo masculino apreende isso como eu estou sendo mal, sendo ruim para minha mãe. E quando a criança acha que ele está desagradando a mãe, a criança sente-se culpado. E essa culpa vai causar lá na frente vários problemas, não só psicológicos, como de ordem sexual também. Vocês estão compreendendo? Tá tudo beleza? Podemos continuar nesse ritmo? Joia. Então, o que acontece quando o menino, a criança que se toca, é surpreendido pela mãe e ela reage negativamente, reprisando, o pai estimula ele a se tocar, então o masculino estimula e a mãe, o feminino, reprime, reprova, a criança do sexo masculino vai crescer com medo de desagradar esse feminino, ou seja, o prazer dele está na dependência disso. Se ele tiver prazer, ele desagrada a mãe dele. Então, para não desagradar a mãe dele, ele reprime o prazer dele. E em reprimir o prazer dele, ele pode ser um adolescente que não expressa o prazer facilmente na frente das mulheres. Ele pode ter timidez, ele pode ter dificuldade de controlar a ejaculação, ele pode ter dificuldade de ter uma ereção, ele pode ter dificuldade de manter essa ereção, ele pode ter dificuldade de cantar uma menina, de ir à luta, de ser aquele cara que ele se dá bem com as mulheres, porque para o homem se dar bem com as mulheres, ele precisa ter uma intimidade com o feminino. Ele não pode ter uma relação de medo, de temor com o feminino. O homem que se dá bem com a mulher, ele é um cara que está familiarizado. Ele foi um adolescente, principalmente, que ele teve uma familiaridade com esse feminino. O feminino, para ele, não foi algo traumático, não foi algo que gerou nele um conflito, uma culpa, uma dor, tá? Então, é muito importante que vocês compreendam isso para que quando vocês surpreendam os filhos de vocês se masturbando, vocês tenham cuidado com o olhar ou com a atitude de reprovação. E o que é que deve fazer quando surpreende uma criança se masturbando? Primeira coisa, deve apenas preservar a privacidade. Se a criança estiver dentro de um quarto, de um local reservadinha, você deve se retirar e deixar essa criança em privacidade. E se a criança não estiver num lugar privativo, se ela estiver em público, você pode calmamente chegar perto da criança e acariciando a criança, demonstrando carinho, demonstrando amor, falar para ela, meu filho ou minha filha, mamãe ou papai quer explicar para você como é que você deve se tocar, porque é legal, não é? É gostosinho. Você sente prazer, não sente? E eu estou falando de crianças muito pequenas. Eu estou falando de criança de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até 9 anos. Porque a partir dos 9 anos ele entra na pré-adolescência e quando ele entra na pré-adolescência você não vai ter mais uma atitude com ele como se ele fosse uma criança, um bebê. Você já tem que agir como um adolescente. Então, surpreender uma criança se masturbando, você precisa estar atento qual vai ser a sua reação para que você não cause nessa criança do sexo masculino, se for uma mãe que reprima,
esse adolescente, esse adulto, em breve, quando for adulto, ele tenha medo do feminino. E tem muitos homens que têm medo do feminino e tem muitos homens que eles têm uma relação de conflito com o feminino, eles são dicotomizados, ou seja, divididos entre um feminino que é só um feminino puro e santa, como se fosse a mãe, Nossa Senhora, a tia, a avó, e uma prostituta, que são as mulheres que ele usa e abusa. E podem ser, inclusive, adolescentes e jovens que vão ter aversão ao feminino e até serem violentos. Exatamente, passei essa situação com minha sobrinha, fui explicar isso, tá? Eu tô aqui lendo a mensagem de uma pessoa, tá? Então, gente, vamos continuar passando da fase da infância, que eu já expliquei como é que se deve abordar uma criança do sexo masculino ou feminino, exatamente da mesma forma, não existe diferença entre a abordagem do pai e da mãe com relação à menina e ao menino quando eles estão se tocando. Eles estão explorando o corpo. É uma fase em que eles estão conhecendo o corpo e descobrindo onde tem prazer. É uma continuidade da fase onde ele tinha prazer apenas com a boca. Quando ele botava a boca no seio materno e saía leite. E aquele leite era quentinho e era gostoso. A continuidade desse prazer, a continuidade do prazer que a criança sentia quando tocava no seio da mãe ou na mamadeira e descia o líquido, esse prazer oral, a continuidade vai ser justamente o prazer que ele vai sentir em outras partes do corpo dele. Beleza? Então, com relação à abordagem que deve ser feita com uma criança, quando perceber, surpreender a criança se masturbando, tem que ter cuidado para nem reprimir, nem ter uma atitude muito pesada, porque essa criança pode desenvolver exatamente conflitos com relação à sua sexualidade. Se for do sexo masculino, vai ter um conflito com relação ao feminino, se for a mãe que reprime, porque em geral o homem estimula e a mãe reprime. Então, passando para a fase da adolescência, porque o assunto é extenso, vocês estão vendo que eu não falo de masturbação, como se masturba, como se toca, todo mundo sabe se masturbar, estamos no século XXI, estamos em 2018, onde as pessoas já quebraram o tabu da masturbação. Eu jamais vou chegar aqui para ficar falando de masturbação, piu-piu, corococó com vocês, como se fosse uma coisinha banal. Vocês me conhecem e sabem que quando eu falo da sexualidade, eu falo de forma ampla e profunda. Eu trago para vocês conhecimento real, científico, psicológico, que vai agregar na vida de vocês, no dia a dia, vai tirar vocês de uma visão banal, de uma visão rasteira, de uma visão da sexualidade comum, como muitas pessoas falam a quatro ventos, inclusive, postando vídeos no YouTube, aberrações que eu vejo, tá? Vejo verdadeiras aberrações sendo ditas e propaladas por pessoas que não detêm o conhecimento científico, mas infelizmente fazem muito sucesso na rede social. Então, meu papel, enquanto uma pessoa da área da ciência, enquanto médica, enquanto psicoterapeuta e enquanto sexóloga, é trazer para vocês informação de primeira qualidade, com aprofundamento, com complexidade e com amplitude, para que vocês possam aproveitar todo o assunto que eu trago para a vida de vocês, para o dia a dia de vocês. Beleza? Então, percebeu? Já sabe como agir. Agora vamos para a adolescência. Na adolescência, os adolescentes, em geral, eles já praticam a masturbação naturalmente, sem precisar ninguém estimular. É muito natural. Em geral, 90% a 100% dos adolescentes do sexo masculino se masturbam a partir dos 9, 10, 11 anos de idade. E as meninas, de 30% a 60% a partir dos 9, 10 anos de idade. E a gente está falando da adolescência, a gente está falando da pré-adolescência de 9 a 11 e depois da adolescência até os 19, 20 e 21 anos. Em geral, os adolescentes que têm uma prática de masturbação, também eles estão querendo conhecer o corpo, eles estão querendo obter um prazer que eles descobriram desde a adolescência, desde a fase infantil, mas
é quando no menino, no rapazinho, começa também a produção dos hormônios masculinos, principalmente a testosterona, que vai fazer com que amadureça as glândulas reprodutivas dele que ficam dentro do testículo, para que ele já seja um treinamento para a ejaculação, para a poluição, que acontece às vezes noturna, que é o treinamento do cérebro, da hipófise cerebral, estimulando a produção do hormônio testosterona lá no testículo, para que este menino comece a produzir o esperma, que vai vir a amadurecer os espermatozoides para que ele fecunde uma mulher. É um treinamento. Porém, existem adolescentes que eles começam a praticar a masturbação e eles ficam de uma forma tão ansiosa se masturbando, e agora eu vou igualar homem e mulher, tanto o menino do sexo masculino quanto a menina do sexo feminino, pode acontecer que comece com uma ansiedade. E a ansiedade, muitas vezes, ela existe e está camuflada, como? Com uma prática excessiva de masturbação. Muitos adolescentes, a partir dos 9 anos, é percebido que tem uma ansiedade quando se percebe o psicólogo, os pais, ou alguém mais próximo, ou até as professoras dentro das escolas, que a criança, o adolescente, digamos, a partir de 9, eu estou falando 9, 10, 11 anos, ele está com uma prática de masturbação continuada de uma forma tão intensa que está atrapalhando a atividade diária dele. Nesse caso, geralmente pode ser oriunda de uma ansiedade, pode ser oriunda de um desconhecimento e pode ser oriundo de também ele não saber como proceder com aquela quantidade de hormônios que está vindo na corrente circulatória dele. E ele, como não sabe, estou falando dos dois, tanto o menino quanto a menina, que também na adolescência produz muito hormônio, ele pode estar sem saber como reagir e ele simplesmente vai se masturbar. Uma outra forma da criança também, do adolescente, ficar muitas vezes... Porque eu estou falando disso? Porque a prática da masturbação não, natural, digamos assim, de forma razoável, e quando eu falo razoável, eu estou falando de você se masturbar uma vez ao dia, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, que não atrapalhe suas atividades, até 3 vezes ao dia, depende do ritmo, da intensidade dos hormônios do adolescente. A gente não vai considerar isso como prejudicial. Eu não vou falar de normal e anormal, porque a masturbação não é considerado anormal. Mas eu vou falar de uma quantidade razoável e de uma quantidade prejudicial. Então, quando a gente percebe que essa quantidade de vezes que o adolescente se masturba é prejudicial, é quando essa ansiedade, essa masturbação está concorrendo com atividades da vida do dia a dia dele. Quando essa masturbação está impedindo ele de sair, de passear, de entrar em contato com outros amigos, de arranjar uma namorada, um namorado, de experimentar na realidade o toque do outro, ou de estudar. Quando ele começa a ir mal nas aulas, nas provas, quando ele fica agressivo, quando ele também deixa de sair com a família, realizar atividades. Carlos está com uma pergunta aqui. Carlos, vamos fazer o seguinte, segura aí a pergunta, porque eu não estou conseguindo ler direito. Um homem de 37 anos, ter sua vida sexual regular com sua parceira e mesmo assim ter vontade de se masturbar. Vamos chegar na vida adulta, estamos na adolescência, vamos chegar lá. Comecei falando sobre o termo, falei sobre a infância, estou na adolescência e vamos chegar na vida adulta e vamos abranger tudo isso, tá bom? Eu espero depois ter até um tempinho para tirar as dúvidas de vocês, e o que não for possível, vocês sabem que eu tenho um site, tá? Se vocês não sabem, visitem meu site, vejam o blog, eu estou com um programa também para homens, que eu lancei quinta-feira e só vai ficar aberto a possibilidade de conhecer esse programa até quinta-feira dessa semana, dia 12. Então, vamos avançar na adolescência, quando o rapaz ou a jovem começa a perder o interesse por sair, perder o interesse por praticar um esporte, por atividades sociais,
Quando você percebe que ele está muito trancado dentro do quarto, sozinho, pode desconfiar de que isso é um excesso de ansiedade que está fazendo com que ele busque a prática da masturbação compulsivamente. Gente, eu preciso esclarecer uma coisa para vocês. A compulsão, ela pode ser por várias coisas. Então, existe compulsão alimentar, tá? Onde a pessoa come compulsivamente sem estar raciocinando o que ela está comendo. A compulsão pode ser por gastar, e a pessoa gasta mais do que pode, gasta mais do que tem. Pode ser por bebida, e a pessoa se acaba de beber e não consegue ter um limite para parar. Pode ser por jogo, pode ser por drogas e pode ser por sexo. Então, é uma compulsão também, tá? A compulsão pode ser por qualquer coisa que faça com que você fique viciado. E eu prometo fazer uma nova live só sobre compulsões. Hoje eu estou falando sobre a masturbação de forma ampla, de forma profunda, de forma científica e de forma também leve para que vocês possam compreender. E vamos chegar na adição. A adição é a dependência, tá? Então, estamos no adolescente que ele se masturba compulsivamente e isso vai causar um prejuízo psicológico, mental para ele e corporal. Por que corporal? Porque essa prática compulsiva, veja, eu não estou dizendo aqui que a masturbação é prejudicial. A masturbação é absolutamente natural, é um fenômeno natural, é um processo de autoconhecimento corporal e de busca do prazer solitário. O que eu estou falando aqui é quando esse prazer solitário é de forma compulsiva, quando ele faz com que a pessoa não consiga mais praticar algumas coisas que ela pratica na vida dela, como estudar, sair, passear, namorar, ter uma religião, ou ela simplesmente dormir bem, se alimentar adequadamente. Então, por isso, com essa compulsão, que geralmente é por causa de uma ansiedade, tá? E muitos medos que ele traz, então o próprio orgasmo, ele faz com que alivie a tensão, rebaixa a tensão. Os hormônios que são liberados no momento de um orgasmo, os neurotransmissores e os hormônios, eles têm a propriedade de relaxar o seu corpo e fazer com que o seu emocional, você se sinta um pouco mais tranquilo. São endorfinas, são substâncias meio que anestesiantes, que até deixam a pessoa com um pouco de sono. E isso pode ajudar também a pessoas que estão muito estressadas a desestressar. Então, eu falei do que a prática da masturbação pode causar, tá? E agora falei também da prática compulsiva da masturbação, levando o adolescente a prejudicar a sua vida familiar, social, a sua vida do seu colégio, tá? A sua vida estudantil, o seu rendimento escolar. Depois disso, a gente vai passar para a masturbação na adolescência. Na vida adulta. E existe uma diferença entre a masturbação na adolescência para a vida adulta? Existe um pouco de diferença, sim. Primeiro, porque no adulto ele já passou por essas fases, tá? Da infância e da adolescência. Ele já conhece um pouco mais o corpo dele. Ele já sabe como é que funciona, como ele sente mais prazer, como ele sente menos prazer, o que é que está acontecendo. Então, ele não está na experimentação pura e simplesmente. Ele está ali se utilizando daquele recurso para ele obter mais prazer. E da mesma forma, tá? O adulto também pode se masturbar sendo uma pessoa solteira, tá? Ou ele pode se masturbar sendo uma pessoa que tem um relacionamento. Seja esse relacionamento um namoro, um noivado, um relacionamento formal, um vínculo formal ou não, um vínculo que ele convive com a pessoa diariamente, diuturnamente. Muitas pessoas, mesmo tendo parceiros sexuais, eles
costumam se masturbar. Eles se masturbam. Por quê? Por uma diferença de ritmo. O que é que acontece? O ritmo de algumas pessoas é diferente de outras. Então, agora não vamos falar do solteiro, tá? Vamos falar da pessoa que tem um parceiro, uma parceira sexual e ele, mesmo assim, costuma masturbar-se. Quando isso é considerado razoável, quando isso é considerado prejudicial. Eu estou adotando essas duas palavras, prejudicial e razoável, como uma forma da gente fugir um pouco dessa história de normal e anormal. Então, no caso do adulto que tem um parceiro, uma parceira sexual, quando ele percebe que a masturbação está concorrendo com a relação sexual do casal, e casal, eu estou falando de casal heterossexual ou homossexual, indiferentemente, tanto faz, não existe diferença entre o casal homo e o casal hétero, tá? Um casal homo também pode acontecer de um deles ter a prática de se masturbar diariamente, independente de ter ou não relações sexuais. E isso tem muito mais a ver com a sua ansiedade, com questões que você está trazendo, emocionais que você não está sabendo lidar e psicológicas também. Então, no caso de um casal, homo ou hétero, não importa, que ele percebe que um deles, né, percebe que a masturbação está de uma forma que está atrapalhando a relação sexual, nesse caso, a masturbação realmente está prejudicando o relacionamento, tá? E muitas vezes isso acontece, e agora eu vou trazer o tema que puxa o gancho desse tema, masturbação. Muitas vezes isso acontece por uma compulsão por sites de sexo, por sites pornôs. Antes as pessoas liam material pornográfico, revistas. Hoje, o acesso é muito mais simples, porque você pode estar em qualquer lugar e na sua mão, no seu celular, você ter acesso a material pornográfico. Então, por essa facilidade, as pessoas terminam por o acesso ser mais fácil, terminam por utilizar muito mais essa prática. E aqui eu tenho que trazer algumas informações importantes para vocês, muito importantes. Por exemplo, pessoas que costumam se masturbar utilizando sites pornográficos, sites de sexo, essa pessoa tem uma imaginação, uma fantasia muito mais pobre. Assim como a criança que é viciada em televisão e que encontra os desenhos todos prontos, tem uma imaginação muito mais pobre, uma criatividade muito mais pobre do que a criança que precisa imaginar a cena, lendo, conversando ou jogando. Então, quando a criança é uma criança que assiste TV muitas horas seguidas, ela fica com a imaginação empobrecida, porque a televisão ela vai trazer aquelas imagens já prontas, não só televisão, mas a informática, o computador também. O tablet também e o celular também da criança. A criança que fica viciada nos programas, acontece o quê? Que ela já encontra aquelas situações todas prontas e ela não exercita a sua imaginação. Ela fica com a imaginação pobre. Ela fica uma criança que vai ser um adolescente, vai ser um adulto que vai ter dificuldade de resolver problemas. Porque se você não tem criatividade, você vai ter muito mais dificuldade de resolução de problemas. Você vai travar no momento em que você se der conta de que você tem um problema para resolver. Cadê a imaginação para fazer com que você tenha uma saída criativa para determinado problema? Não, porque você não exercitou a sua criatividade, não é verdade? Então, assim também, o adulto que é viciado em sites de pornografia, ele é um adulto, ele é um homem ou uma mulher, em geral homem. A pornografia, ela foi feita muito mais para o homem do que para a mulher, até porque a mulher não tem muito aptidão, ela não é passível de se excitar tanto com imagens quanto o homem.
por características próprias do cérebro de um e de outro, tá? O homem se excita muito mais por estímulo visual do que a mulher, que se excita muito mais pela história contada, pela situação, pelo que ela imagina e cria de romance na cabeça dela, aquela historinha, aquele enredo, aquela idealização. E como disse Marcel Proust, a gente se apaixona pela imaginação. O romance é da imaginação e não da figura do outro. Então, quando a gente é um adulto que fica viciado no site de pornografia, a gente vai ser um adulto com muito mais dificuldade de resolver problemas, com muito mais dificuldade de fantasiar, de criar, de trazer soluções criativas para, inclusive, os seus relacionamentos. Ah, Alcione, você está dizendo que assistir filme pornô é prejudicial? Depende da quantidade. Qualquer substância, o sal, se você botar uma pitada na comida, a comida fica gostosa. Se você pegar 1 quilo de sal e botar dentro do seu prato, você não consegue comer. Então, tudo pode ser ou remédio ou veneno, depende da quantidade. Então, se você utiliza um site pornô simplesmente por divertimento, assim como a criança que usa o videogame como divertimento e não como uma dependência, uma compulsão ou um vício, tudo bem, você assistiu, você se estimulou, você tem dificuldade, por exemplo, se você for uma pessoa que tem a dificuldade de atingir a excitação adequada, tudo bem, até mulheres que têm uma dificuldade de atingir, ler histórias eróticas e ver, tudo bem. Mas eu não estou falando disso, e vocês sabem muito bem, eu estou falando aqui daquele adulto, principalmente masculino, sexo masculino, indiferente se é homo, se é hétero, se é bi, que fica preso, limitado a ver site de sexo o dia todo, a noite toda, ou todos os dias, ou todas as vezes. E isso aí é uma armadilha, eu preciso lhe dizer isso. Você está entrando num labirinto, você está entrando num lugar onde vai ser muito difícil sair se você não ficar atento para desenvolver a sua capacidade de dizer chega. Não, eu sou muito mais do que só isso. E preste atenção como você se sente quando você termina de assistir horas de filme pornô. Primeira coisa, é prejudicial por várias formas se você está viciado. Veja, lembre-se que eu falei da quantidade. É prejudicial por vários motivos. Primeiro, porque as imagens são fantasiosas. Então, você fica fazendo uma referência a um sexo que não é real. Você não vai conseguir com seu companheiro, com sua companheira, aquela coisa mirabolante, aquela coisa ensandecida, porque ali eles estão ganhando muito dinheiro para fazer aquelas cenas. Eles estão tomando muitos remédios para eles estarem superexcitados. Aquilo ali é um trabalho para eles. E outra coisa, aqueles caras, eles são estimulados, eles usam bomba para eles se estimularem, e isso faz com que você olhe e veja aquele pênis grande como se aquilo fosse o usual, como se aquilo fosse o adequado, o bom, o ótimo, e nada a ver, não tem nada a ver. O real life, a vida como ela é totalmente diferente. Então, prejudica nesse aspecto onde você se compara e você bota a sua autoestima lá para baixo, você se acha uma droga. Prejudica quando você fica simplesmente arraigado, preso àquelas imagens e perde a sua capacidade criativa no seu relacionamento, de criar situações e fantasias bacanas no seu relacionamento, com a pessoa que você convive, com a pessoa que você gosta, tira você de um convívio familiar, social, bacana, e ainda vai prejudicar você por outras formas. E uma das formas que prejudica você também é que afasta você do seu relacionamento. Com certeza, muitas pessoas, elas vão ter fragilidade, vão romper relacionamentos por conta do vício do site de sexo, do site pornô. Esses sites, eles vão criando um lixo mental tão grande, e a pessoa vai se sentindo, depois que ela usa muitas horas, ela se sente também um lixo, ela se sente uma porcaria, ela se sente nojenta, ela se sente incapaz, ela se sente fraca, porque cedeu e ficou ali. E eu brinco dizendo que o vício do site pornô é um
Peppa Pig para adultos. Peppa Pig é aquele desenho infantil daquela porquinha colorida, idiota, débil mental, que faz as crianças ficarem idiotas também. Então, se você é um homem, porque eu tô falando um homem, porque geralmente os sites de sexo, os sites pornográficos, o apelo é muito mais masculino do que feminino, pelos motivos que eu já falei. Se você é um homem e você gosta de ter alta performance no seu relacionamento, se você quer ter prosperidade, abundância e você quer ganhar dinheiro, pode ter certeza que um dos caminhos para você não conseguir isso é você continuar preso e viciado no seu Peppa Pig pornô, no PPP, Peppa Pig pornô, você ficar com aquela débil mentalice, aquela imbecilidade que não vai agregar nada na sua vida. Com certeza você vai diminuir a sua capacidade de se relacionar com pessoas. E quando a gente tem dificuldade de se relacionar com pessoas, a gente tem dificuldade de manter vínculos. Os vínculos são muito importantes para você conseguir qualquer coisa na sua vida, seja no seu lado pessoal, seja no seu lado profissional. Beleza? Eu quero que vocês digam se estão gostando, se deem um like aí, se esse assunto interessa muito a vocês. Eu quero dizer a vocês que eu tô com um programa para homens de alta performance. Eu tenho um programa que eu lancei agora, quinta-feira. Eu gostaria de convidar vocês para vocês conhecerem. Cliquem no link da bio. Entrem e olhem, assistam o webinário que eu fiz. Eu fiz um webinário na quinta-feira passada, falei sobre ansiedade, falei sobre as emoções, como controlar suas emoções, tá? Então, assim, você quiser saber mais sobre esse programa vai estar disponível até quinta-feira apenas, e depois eu vou tirar ele do ar para poder eu me dedicar às pessoas que compraram o meu programa. Eu vou me dedicar de corpo e alma. Agora eu vou responder algumas perguntas, tá? Doutora, eu tenho minha parceira, namoramos juntos e às vezes sinto vontade de masturbar. Isso é normal. Não curto vídeo e nem site pornô. Absolutamente normal e razoável. Para quem não conseguiu assistir essa live toda, ele vai ficar aí, tá? Por 24 horas no Instagram. Convidem, marquem outras pessoas que você considera que vai se beneficiar, que é importante saber isso tudo que eu passei para você. Informação de primeira. Informação, não essas coisas banais que vocês podem ver. Tem muita gente que fala sobre sexo, sobre sexualidade, e eu tenho colegas que falam piu, cocote, titi, não sei o que, como se fosse tudo uma coisinha simples e básica e fácil e só gostosinho. Tem um lado do sexo gostoso, mas tem um lado perverso, tem um lado que lhe deixa preso, que faz com que você não consiga ter prosperidade, abundância na sua vida, ganhar dinheiro, se realizar, conseguir a pessoa que você gosta. Então, se você quer ter alta performance, se você quer ser uma pessoa realizadora, se você quer atingir outros níveis, aí sim você é uma pessoa que vai se conectar totalmente com as informações que eu trago para você nas lives e nas aulas, nos webinários que eu dou e no meu programa que eu estou convidando você para conhecer. Obrigada, viu, gente? Agradeço demais a atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, se quiserem que eu responda, vocês sabem que eu não restringo, eu respondo qualquer coisa que vocês quiserem. Fiquem à vontade para perguntar, para tirar as dúvidas. Já vamos aí para 40 minutos, 50 minutos de live, direto, sem parar, nem para beber uma água. Vou beber uma aguinha aqui. E agora estou esperando vocês quiserem fazer alguma pergunta. Estou à disposição. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, acessem o site, tá? www.alcionebastos.com.br. Entrem no blog Homens de Alta Performance, também www.homensdealtaperformance.com.br.
Entrem no meu link da bio, assistam o webinário, mandem perguntas, participem. Eu adoro conversar com vocês, entrar em contato com esse público bacana, gostoso, gente boa, tá? Que me prestigia sempre, tá bom, meus amores? Sobre como controlar a ejaculação. Eu ensino como controlar a ejaculação nesse programa online que eu lancei quinta-feira, tá? É um programa 100% online, onde você pode assistir de onde você quiser, em casa, viajando, no transporte, com seu fone de ouvido. Você vai receber todo o programa, tá? 100% online, você paga ou de uma vez ou em 10 vezes, você vai ter acesso a todo o conteúdo que eu passo sobre alta performance, sobre autoestima, ejaculação precoce, dificuldade de ereção. Esse foi todo construído para os homens. Em breve vai ter outras novidades, mas esse programa para homens é um programa inovador. Não existe nenhum outro programa como esse hoje. Não existe um programa que vai trabalhar sua mentalidade para você ter capacidade, consciência, raciocínio para você realizar seus planos, suas metas, seus sonhos, trabalhar os seus medos, suas angústias, suas frustrações, sua raiva, sua culpa, sua ansiedade e trabalhar também a parte corporal. São 3 eixos, 3 pilares que eu trabalho, tá certo? Então aproveite, conheça o programa. Muito obrigada, Constança, colega, prestigiando. Adoro quando os colegas me prestigiam. Um beijo para vocês, queridos. E conheçam, prestigiem o trabalho, assistam a aula que eu dei, tá certo? Aguardo vocês sempre que vocês quiserem, tiverem dúvida, tá? Essa página tá lá à vontade para vocês. Entrem e conheçam a página, entrem no site, entrem também no meu YouTube, eu tenho um canal no YouTube. O canal do YouTube é DRA.Alcione Bastos, tem vídeos, 2 vídeos semanais, tá? Então entrem, se inscrevam no canal, tá? Para que vocês possam receber conteúdo. E é assim que eu quero contar com vocês também. A reciprocidade que eu preciso de vocês é essa. Obrigada, Geisiana. Um beijo para vocês, meus amores. Tchau.